Bom dia, meus amores, tudo bem? Então, vamos lá para a nossa aula de história de hoje, tá bom? Nós já havíamos terminado a unidade 3, que falava sobre a vinda dos portugueses e dos imigrantes para o Brasil, e agora nós vamos fazer os exercícios, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e nós iremos fazendo os exercícios juntos. Lápis na mão, para a gente poder ir junto, tá? Sem demora. Então, lá na página 86, tem o exercício número 1, que fala: leia as afirmativas e assinale V para verdadeiro ou F para falso. Primeiro, os primeiros povos que habitavam o Brasil mudavam sempre de lugar para conseguir alimento. Verdadeiro ou falso? Eles mudavam realmente muito de lugar para conseguir o alimento, né? Pois eles plantavam, colhiam, e em uma determinada hora eles eram obrigados a mudar de lugar para que conseguissem continuar plantando e colhendo o próprio alimento. Então, a alternativa verdadeira, tá bom? Segunda alternativa, os povos primitivos se comunicavam por meio da pintura rupestre, da cerâmica e da escrita. Os povos primitivos se comunicavam, sim, através da pintura rupestre, da cerâmica, mas não da escrita. Eles não conheciam o sistema da escrita ainda. Então, a alternativa falsa, tá? Terceiro, os portugueses e os africanos foram os primeiros povos a habitar o Brasil? Não. Lembram-se que quando os portugueses chegaram aqui nas nossas terras, os indígenas já habitavam aqui. Eles já moravam aqui. Então, os primeiros a habitar o Brasil foram os indígenas. Alternativa falsa. Exercício número 2. Por que nos livros de história atuais não se afirma que os portugueses descobriram o Brasil? Como podemos explicar esse acontecimento? Conforme nós conversamos anteriormente, os portugueses não descobriram o Brasil, pois quando eles chegaram aqui, os indígenas já habitavam a nossa terra, eles já moravam aqui no nosso país. Então, quem descobriu o Brasil foram os indígenas. Os portugueses, eles conquistaram o Brasil, né? Mas quem descobriu foram os indígenas, tá bom? Então está aí, porque o Brasil já era habitado por diferentes povos. A maneira correta de dizer é que os portugueses conquistaram o Brasil e não descobriram, certo? A alternativa número 3, questão número 3. Os indígenas e os portugueses tinham relações muito diferentes com a natureza. Descreva cada uma delas. Os indígenas, gente, eles plantavam e colhiam para o próprio sustento, para o sustento deles e da família deles, certo? Já os portugueses, eles plantavam e colhiam não somente para a alimentação deles, eles plantavam e colhiam também para comercializar, para venda, né? Eles queriam ter lucro com essas plantações, com isso que eles retiravam da natureza.
bem diferente dos indígenas, que os indígenas eles respeitam a natureza. Então, eles tiram somente aquilo que é necessário para eles, certo? Já os portugueses queriam ter lucro sobre o que eles conseguiam retirar da natureza também. Então, tá aí, ó. Os indígenas retiravam da natureza apenas o necessário para a sobrevivência deles. Enquanto que os portugueses, além do necessário para a sobrevivência, eles retiravam da natureza vários recursos para comercializar e obter lucro, ou seja, para vender, tá? Exercício número 4. Circule os principais gêneros alimentícios que os indígenas cultivavam na época da chegada dos portugueses. Quando os portugueses chegaram aqui, os indígenas já faziam várias plantações, né? Entre elas, a primeira e a mais destacada era a mandioca. Depois, eles plantavam bastante também a batata doce, eles plantavam milho e eles plantavam o feijão. O morango, eles não plantavam, não era uma cultura deles, certo? Logo abaixo aí da imagem, tem a pergunta falando se você já experimentou em casa um prato com um desses alimentos indígenas circulados. Se sim, registre o nome do prato e o que você achou deles. Essa é uma resposta pessoal, né? Se você já provou um deles aí, ou a mandioca, ou o milho, ou o feijão, ou a batata doce, um prato que leve algum desses itens, e o que você achou dele, tá? Vocês vão escrever aí para mim qual foi o prato e se gostaram ou não. Ah, mas eu não provei nenhum deles. Então, escreve aí para mim. Eu ainda não provei nenhum deles, certo? Continuando o exercício número 5, por que os colonizadores portugueses passaram a investir na escravidão africana? Quando nós estudamos sobre os escravos, nós vimos que em um determinado momento eles começaram a se rebelar, né? Ou seja, eles não queriam mais ficar naquela condição de escravos. Foi quando começaram a formar os quilombos, né? Eles começaram a fugir. E aí os portugueses acreditaram que trazendo os africanos, escravizando os africanos, eles iriam ter menos possibilidades de fugir. Por quê? Porque eles estariam em um outro continente, em um continente diferente. Ou seja, eles eram trazidos da África, que era o continente africano, eles eram trazidos para o Brasil, né? Então, eles acreditam que isso, de certa forma, iria dificultar para que eles fugissem, certo? Então, tá aí, ó. Os portugueses acreditavam que os africanos escravizados, por terem sido trazidos de outro continente à força e por viverem em um território desconhecido, ou seja, eles não conheciam o Brasil, teriam menos possibilidades de fugir. Além disso, o tráfico de africanos escravizados era lucrativo para os portugueses. Ou seja, além de tudo, os portugueses ainda ganhavam com este tráfico, tá? Número 6. Identifique por que era importante a vinda de imigrantes para o Brasil, para o governo brasileiro e para os fazendeiros de café. Por que era importante para eles? Para que eles pudessem substituir a mão de obra escrava, porque tendo os imigrantes, eles poderiam deixar a mão de obra escrava de lado, tá? E para os imigrantes, por que era importante eles virem para o Brasil? Eles vinham para o Brasil em busca de melhores
qualidades de vida, né? Melhor qualidade de emprego. Por quê? Porque muitas vezes o país de origem deles estava ou sem emprego, ou sem terras para cultivo, para trabalho, ou mesmo eram países que estavam em guerra, certo? Então, está aí. Para melhorar a qualidade de vida, pois muitos países de onde os imigrantes vinham estavam em guerra ou com falta de empregos e terras para cultivar. Exercício número 7. Identifique quais eram os trabalhos realizados pelos imigrantes no campo. No campo, pessoal, eles trabalhavam nas lavouras, né? No plantio do café, no plantio do algodão, né? E alguns até mesmo eram pequenos agricultores, certo? Diferente da cidade. Na cidade, eles já procuraram trabalhar de uma forma mais específica. E aí, então, eles trabalhavam como vendedores ambulantes, ou seja, aqueles vendedores que andam na rua, que vendem de porta em porta. Eles trabalhavam como sapateiros, eles trabalhavam como mecânicos, como comerciantes e muitas outras profissões também, tá? Então, está aí, ó. Dedicavam-se a ofícios como sapateiros, balconistas, mecânicos, comerciantes, vendedores ambulantes, entre outros. O exercício número 8 nos mostra aí um cartaz e um panfleto, certo? E a pergunta é: quais são os elementos presentes na imagem que mostram a promoção da imigração para o Brasil? Ou seja, qual era o atrativo que tinha para que eles pudessem vir para o Brasil? Vocês conseguem observar que no cartaz japonês tem aí um moço e ele aponta o quê? O mapa do Brasil. Olhem aí. E aí, com isso, dizia que o Brasil era um ótimo país para se vir e trabalhar. Já no segundo cartaz, tem aí o navio, que era o meio de transporte da época, para que eles pudessem vir para o Brasil e trabalhar. Então, o atrativo aí do panfleto italiano era este, de que eles pudessem vir aqui para a nossa terra e realizar os seus trabalhos, tá? Então, olhem aí, no cartaz japonês, há um personagem apontando para o mapa do Brasil. No panfleto italiano, há um navio utilizado para realizar o transporte de imigrantes italianos para o Brasil. E, por último, aí, eu quero que vocês realizem as atividades da página 90 e 91. Então, vocês vão lá no material complementar, lá no final do livro, onde tem os adesivos, destaquem todos os adesivos de lá, e aí vocês vão colar aí para mim nos lugares adequados. Vocês vão ver as legendas e colar no lugar adequado, certo? Por hoje, a nossa aula de história termina aqui, tá? A semana que vem, nós iremos começar a unidade número 4. Um beijo para vocês.